Bem-vindos ao canal Caminho da Graça. Esse canal foi criado para trazer uma mensagem de fé e esperança a todos nós. Que Deus abençoe. Amém. Bom dia, bem-vindo ao canal do YouTube Caminho da Verdade. Meu nome é Gilberto Medeiros, eu sou pastor evangelista e hoje eu vim trazer para você uma palavra, uma porção da Escritura Sagrada que possa promover, e não somente em quem está acessando esse canal, mas em todos nós, paz, esperança, por dias e momentos melhores. E eu vou ler uma parte que se encontra no Evangelho de João, e depois disso a gente vai estar fazendo umas inserções falando sobre Deus, sobre o seu amor, e fazer alguns questionamentos que são muito próprios, que as pessoas fazem, independente do credo, da religião que professam. O texto que nós vamos usar como base para a argumentação encontra-se em João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crer já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim que as suas não sejam arguidas ou demonstradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Farei somente uma breve introdução para podermos nos situar em cima desse texto, para entendermos o contexto ao qual se refere. Aqui Jesus estava conversando com um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais religiosos da época de Jesus, que ele era um dos principais das sinagogas. E ele foi ter de noite com Jesus para fazer algumas perguntas, algumas interações a qual ele não estava acostumado a ver, porque ele só vivia através da lei, ele não conhecia até então a graça. E para ver se realmente, porque todos os judeus esperavam o Messias, se Jesus realmente era aquele Messias a qual Deus tinha prometido que viria para libertar o povo, não somente o povo israelita, mas a humanidade do peso do pecado, da condenação eterna que tinha através do pecado. E Jesus Cristo então começa a conversar com ele, dizendo: olha, Nicodemos, é necessário que para você entrar no reino dos céus, você tenha que nascer de novo. E naquela hora Nicodemos ficou sem entender, porque falou: olha, Jesus, eu não estou entendendo essa argumentação. Porque como pode já um homem como eu, já com uma certa idade, nascer novamente? Então Jesus, de uma forma bem mansa, tranquila e suave, que é uma das maiores características de Jesus quando esteve aqui na terra, a suavidade, o amor, o carinho, a compreensão, e disse: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, esse não poderá entrar no reino dos céus. Porque todo aquele que é nascido da carne, é da carne, e essa carne aqui no original grego está dizendo que todo aquele que é nascido biologicamente de uma relação entre um homem e a mulher, ele pertence a esse mundo. Mas aquele que nasce do Espírito, ou seja, aquele que morre para esse mundo, para as práticas desse mundo, e recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esse passa a ser chamado Filho de Deus. Mas a grande pergunta que se fica no ar é justamente provar que se Deus existe. Eu quero abrir aqui um parêntese para que possamos entender, porque não só de hoje, mas desde a mais remota civilização,
o homem faz essa indagação: quem é Deus? Se Deus existe ou não? Diz assim: da mais antiga da humanidade é a discussão sobre a existência de Deus. Afinal, Deus existe? É que muitos querem saber. A resposta costuma ser sim ou não, ou ainda eu não sei. Ou seja, as pessoas muitas vezes elas não sabem responder de uma forma significativa, de uma maneira que possa realmente dizer, porque há uma grande lacuna dentro da pessoa quando essa pessoa ela não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque elas dependem de um tipo de conhecimento e, como sabemos, há muitas formas de conhecer. Existem as formas práticas e as formas teóricas, que são as mais divulgadas. Que forma prática? O relacionamento com Deus é um relacionamento de prática, de atitude, de gesto, de crer, de ter fé que Ele existe. E a teórica é como as pessoas tentam, através de livros, indagações, pseudos, revelações, dizer que Deus existe ou não existe. Porque muitos são os livros que procuram de uma forma teórica provar que Deus existe. Outros com a mesma teoria tentam convencer as pessoas do contrário. Mas recentemente está na moda dizer que não é possível saber, não é possível afirmar categoricamente. Isso para aquela pessoa que ainda não teve o encontro real e verdadeiro com Cristo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer: mas se faz alguma diferença o fato de Deus existir ou não para nossas vidas? Porque na palavra de Deus diz assim: para o insensato, diz, Deus não existe. Se você quiser acompanhar esse texto, isso se encontra no livro de Salmo, de número 14, 1, ou no Salmo 53, versículo 1. Lá no século XVII, existia um físico, matemático e filósofo muito conhecido da época. Ele era iluminista, Blaise Pascal, e ele propôs uma questão que permeia a nossa conduta cristã, quando ele diz que ele criou uma teoria chamada como a aposta de Pascal. Ou se Deus pode não ser conhecido. Vou explicar melhor. Ele criou, assim, ele dizia que há na vida duas coisas importantes, que são a verdade e o bem. Em suas escolhas você pode ficar com as duas ou perdê-las, mas também pode, talvez aparentemente, ficar com uma só delas. E quem isso vai decidir será você. É o famoso, você já deve ter ouvido falar, livre-arbítrio, ou seja, o livre direito de escolha. Essa palavra arbítrio, ela não está escrita na palavra, mas subentendida pelas ações e reações que o homem e Deus têm através da sua palavra. Em cada escolha, segundo Pascal, você está colocando em risco a sua razão e a sua vontade, o seu conhecimento, a sua felicidade. Porque eu gostaria de falar de uma forma até mais veemente, que você está colocando em risco. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos predestinados para a eternidade. Que a própria palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem o sentido ou o senso de eternidade. Mas aí a questão de onde? Que eternidade é essa? Há dois tipos de eternidade. Uma eternidade de gozo, de paz, de alegria, onde já o choro, o pranto, a dor não fará mais parte dessa vivência, ou se não uma outra eternidade longe de Deus. E a palavra diz que será um lugar de tormento, de dor, de sofrimento e ranger de dentes. E pela nossa própria natureza queremos evitar tanto erro quanto a infelicidade. Tanto uma quanto outra dessas opções de acreditar em Deus, se Deus existe ou não, pode ser justificada racionalmente, ou seja, de uma forma que a sua razão, através do Espírito, possa te levar a crer ou não. E quanto à felicidade?
Dizia Pascoal, se você apostar que Deus existe e ganhar, leva tudo. Ou seja, você está com direito. Com direito agora adquirido, um direito que foi ali selado, testificado através do Espírito Santo. Mas se perder, não precisa abrir mão de nada. Por isso, dizia, não vacile, mas faça uma opção, ou seja, nas palavras deles, uma aposta na opção que Deus realmente existe. Um dos maiores astrofísicos e matemáticos da atual, Stephen Hawking, você já deve ter ouvido falar, ou não, se você quiser procurar no Google, outros, você vai ver que ele tem uma doença degenerativa, mas ele criou algumas teorias e dentro dela ele trabalhou em cima da teoria de Einstein, mas o que me chamou mais atenção foi a forma que ele, mesmo de uma forma degenerativa, a qual ele conseguiu projetar um computador que captava as ondas cerebrais e transmitir aquilo que estava dentro da sua alma, quando ele fez uma das asseverações mais contundentes para os dias de hoje. Um homem que tem um conhecimento da ciência, um homem que tem conhecimento da física, da metafísica. E ele disse, ou achamos um argumento contundente e veraz de que o universo realmente foi criado através do caos, ou temos que nos curvar devido à complexidade desse universo ser tão perfeita e tão harmoniosa, que há um ser divino que criou. E esse ser divino chama-se Deus. Porque esse meu primeiro mensagem desse canal Caminho da Verdade, eu estou falando sobre esse assunto, sobre Deus. Porque é importante para nós sabermos que Deus existe. Ainda que você não creia nele, mas Deus acredita em você. Acredita que você pode rever conceitos e valores. Talvez você tenha sido criado através de uma religião, uma filosofia ou de um modo de pensar de forma totalmente contrária, ou até mesmo já esteve dentro da casa do Senhor. Eu não sei o que te levou, de repente, a você sair ou não ter nunca entrado na casa do Senhor, na casa de Deus. E principalmente, deixar Deus fazer morada em sua vida. Talvez um momento que você está vivendo, que você até sorri por fora, você fala, você gesticula, mas todos nós vivemos com esse grande questionamento. Será que Deus existe? Eu quero, não nas minhas palavras, como foi lido, que Deus realmente, Ele é vivo, Ele é real, Ele é eterno. E Ele pode mudar o quadro, a situação da sua vida, se Ele quiser. Mas o que Ele está mais interessado nessa hora e nesse momento, não é somente você crer nele, mas Ele quer que você tenha o Filho dele, a qual enviou para salvar-te e resgatar desse mundo pecaminoso. Você não nasceu dessa maneira que de repente você está. Estou falando para pessoa que eu não vejo, mas você de repente vive uma vida onde você já não tem mais sentido, onde você acha que tudo já está perdido, já não tem mais saída para você. Você de repente está vivendo um momento onde você entrou num abismo ou num poço sem fundo, mas não existe lugar mais profundo dos nossos sentimentos, das nossas tristezas, que a graça e a misericórdia de Deus não possa nos alcançar, não possa com a sua mão forte nos tirar e dizer: filho, eu estou contigo, estou aqui para mudar a tua história, mudar a tua vida. Eu quero, através do meu filho, te dizer: meu filho, eu te amo tanto, ao ponto de deixar meu filho despir-se da sua glória, tomar forma humana, para reconciliar-se comigo através do seu sacrifício
naquela cruz do Calvário. Portanto, meu amado, ou amada, que esteja escutando nesse momento o caminho da graça, que você possa considerar isso que eu estou te falando. Eu não estou pregando uma religião. É muito mais do que isso. Eu prego a Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus.